Olá, querido amigo do Está Escrito. Nesse programa você vai aprender sobre o tema do batismo. O batismo não é uma ideia de nenhuma denominação religiosa, mas sim do próprio Deus. Seu significado, relevância e obrigatoriedade serão apresentados nessa importante mensagem. Não saia daí, o Está Escrito começa agora. Querido, que bom que você está aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje você sabe, o assunto é batismo. Por que era tão importante esse assunto para Jesus? Por que ele falou tanto desse assunto e os seus discípulos continuaram reverberando essa temática em todo o Novo Testamento? Bom, para a gente poder entender a importância do batismo e por que você precisa ser batizado, nós precisamos voltar para a Bíblia. E a Bíblia vai apresentar algumas coisas para você que talvez você nunca tenha pensado. Aliás, a Bíblia pode ir exatamente contra ao que você acredita. E aí fica sempre a minha pergunta, você fica com o quê? Com o que a Bíblia diz ou com aquilo que você já acreditava? São decisões que nós temos que tomar na vida. Se eu pudesse te dar um conselho, fique com a Bíblia. A Bíblia é a nossa única salvaguarda. Aqui nós encontramos a vida eterna. Você só acredita em Jesus porque a Bíblia fala de Jesus. Você só acredita em céu, em vida eterna, porque você lê a Bíblia. Aqui dentro contém a palavra de Deus e ela vai além disso. Ela é a própria palavra de Deus, não contém apenas. Por isso, permaneça sempre com a Bíblia. Eu vou mostrar alguns textos importantes, relevantes, e você vai entender por que Jesus deu tanta importância a esse tema. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Marcos. Vamos para o Novo Testamento. Hoje teremos um estudo apenas no Novo Testamento. Eu quero focar bastante o Novo Testamento. Marcos 16:16 é o segundo livro do Novo Testamento. Quem falou esse verso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos 16:16 diz assim, é Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer um texto mais claro do que esse? Jesus Cristo, ele define a porta de entrada para o céu. Quem crer e for batizado será salvo. Algumas pessoas vão relativizando ou racionalizando isso, dizendo assim, mas espera aí, pastor, lá o ladrão na cruz, ele foi salvo, ele não teve tempo de ser batizado. E essa é a questão, ele não teve tempo de ser batizado, porque se tivesse, a sinceridade era tão pura e verdadeira daquele homem, que com certeza ele obedeceria tudo o que Jesus falasse. E Jesus sempre nos orientou ao batismo. Então, com certeza, ele seria batizado. Se existe alguma situação impeditiva, por exemplo, você já é uma senhora, um senhor com uma certa idade, é muito complexo entrar dentro de um tanque batismal, suas articulações já não são tão boas quanto eram no passado. Aí, então, você faz uma profissão de fé declarando Jesus como seu salvador pessoal. Ok. Mas se você tem tempo, se você tem saúde, então, querido, o seu dever é obedecer o que Jesus Cristo diz. O batismo não é ideia de nenhuma igreja, o batismo não é ideia de nenhuma denominação religiosa. O batismo foi instituído pelo próprio Cristo, quando ele mesmo foi batizado por João Batista, quando ele entra no Rio Jordão, lá ele é batizado. Até hoje, pessoas do mundo inteiro vão até o Rio Jordão para ser batizados. Por quê? Porque foi ali o lugar em que Jesus foi batizado, é um lugar importante. Lembrando que dentro do cristianismo não temos nada místico. Você se batizar em qualquer lugar do mundo ou no Rio Jordão tem exatamente o mesmo efeito. Mas para algumas pessoas tem uma simbologia importante, relevante, e a pessoa tem condição, então ela programa o seu batismo lá no Rio Jordão. Por que Jesus foi batizado?
Ora, João Batista, quando recebeu Jesus, ele diz assim, eu não sou digno de batizar o Senhor, eu que devo ser batizado. Aí Jesus Cristo diz assim, calma, deixe assim estar. Por esse momento, é assim que precisa ser. Por quê? Porque Jesus estava dando o exemplo. Ele nunca pede para você uma coisa que ele mesmo não tenha feito, por exemplo. Ele pediu para que eu e você amássemos nossos inimigos. Ele amou antes. Ele amou você e a mim quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Então perceba que Jesus nunca pede uma coisa que ele mesmo não tenha feito. Quando ele diz assim, cada um, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, porque ele pegou a cruz. Jesus não é aquele líder que diz, faça, vá você. Não, ele vai junto, ele acompanha. Jesus sempre pede algo a você que ele mesmo possa ter vivido e ele orienta você. De maneira tão simples e clara em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Parece tão simples, sabe por quê? Porque é simples. Então, se Jesus Cristo disse que você e eu deveríamos ser batizados, por que você reluta tanto? Sabe por quê? É a sua natureza pecaminosa lutando contra o céu, lutando contra o sacrifício de Cristo. Mas nada pode impedir você. Se hoje você está tomando a sua decisão, já pense nisso. O programa de hoje é para levar você a uma decisão importante. Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Vamos para um outro texto da Bíblia. Agora no livro de Atos, você verá Pedro agora falando. Atos no capítulo 2, no verso 3. Atos 2, 3, 38. Diz assim, Atos 2,38 diz, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que é que eu sou batizado? Para o perdão dos meus pecados. No batismo, todos os pecados de qualquer ser humano são perdoados nesse ato que, embora ele seja simbólico, ele traz consequências literais para a sua salvação, consequências reais para a sua vida. Mais uma vez, aqui nós temos um contraste. Se o batismo é para perdão dos pecados e Jesus não tinha pecados, por que batizou? Exatamente pelo argumento que eu mostrei para você anteriormente, porque ele deu o exemplo para você e para mim. Agora você percebeu que essa é a orientação de Pedro? Arrependei-vos dos pecados, dos erros, das falhas, e então cada um de vós deve ser batizado. Deve ser batizado da forma certa, do jeito certo, e a gente já vai entender exatamente o que é o batismo bíblico. Vamos para mais um texto, agora no livro de Mateus, o primeiro livro, Mateus 28. Agora a gente vai entender um pouquinho, um aspecto da forma do batismo bíblico. Mateus 28, 19 é Jesus, aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou, aquele que nunca brincou com qualquer assunto que envolvia salvação. Ele declara o seguinte no verso 19 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, ide e fazei o quê? Discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o indivíduo é batizado, ele precisa ser batizado com a declaração que Cristo deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, vai aqui um gancho mental para todos aqueles que não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Ele é colocado aqui por Mateus, pelo evangelista Mateus, no mesmo pé de igualdade de Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você deve ser batizado em nome do Deus Trino. 1 em 3, 3 em 1. Lembrando, todos nós cristãos somos monoteístas. Acreditamos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então a pessoa ela é batizada. Agora preste atenção no que eu vou dizer a você. Batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir, submergir. Ou seja, por definição, você não pode imaginar o batismo como algo como a aspersão, por exemplo. Porque na aspersão,
mesmo que o indivíduo receba ou aspersão ou derramamento de um pouco de água sobre si, isso não é imersão, não é o indivíduo submergir. E batismo quer dizer exatamente isso. Então, por definição etimológica, você não tem espaço para imaginar um batismo que não seja por imersão. Não dá, é impossível. É como você falar que vai tomar água sem molhar a garganta. Não existe. Batismo, a hora que você falar assim na sua mente, batismo, você está falando mergulhar, submergir. Se você for para a Grécia e você falar baptizo, a pessoa vai entender que alguma coisa vai imergir, mergulhar. Ela não vai pensar que alguém vai derramar alguma coisa sobre alguém, não é isso. Então o batismo bíblico, e esse é um aspecto muito importante, e todos nós cristãos precisamos nesse momento parabenizar e agradecer a todos os batistas, porque os batistas que vieram dos anabatistas, é uma ramificação, eles resgataram essa verdade bíblica do batismo por imersão. E se a sua igreja realiza o batismo bíblico, que é por imersão, quem resgatou isso foi a Igreja Batista. E isso deveria ser mais propagado, mais falado. A Igreja Batista traz exatamente o batismo bíblico. É o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ficou claro para você? Quero falar, antes do próximo verso, um outro aspecto também bastante relevante. Você sabia que não existe em nenhuma parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, batismos infantes? Não existe batismo de criança na Bíblia. A prática bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a criança ser apresentada, como Jesus foi apresentado no templo, como Samuel foi apresentado lá na escola dos profetas, do profeta Eli, que era no momento aquele que governava, aquele que dirigia a escola dos profetas. Então entenda, biblicamente uma criança, um bebê, não é passível do batismo. Por que razão, pastor? Preste atenção. Porque o batismo é uma decisão pessoal. Você se lembra no texto que nós lemos, Pedro dizendo, arrependei-vos. Como que um bebê vai se arrepender se ele ainda não tem plena consciência nem da sua própria existência, quanto mais de seus erros e de seus pecados? Quando a criança vai tomando conhecimento das coisas, ela começa a distinguir entre o certo e o errado, ela começa a perceber aquilo que ela está fazendo de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não é. E depois de estudar a Bíblia, depois de reconhecer como Jesus como seu salvador pessoal, então essa criança, esse juvenil, então com a anuência dos pais, ele pode sim ser batizado. Agora um bebê não. Porque o bebê não pode escolher Jesus, e eu não posso escolher Jesus para os meus filhos. E você não pode fazer isso pelos seus. Infelizmente foi propagada a ideia de que se um bebê não fosse batizado, ele seria um pagão, e se morresse estaria no inferno. Você sabe que isso não é bíblico, isso é uma crendice. Uma crendice que nada tem a ver com a mensagem de Cristo. Imagine que Deus ia condenar uma criança inocente simplesmente pela negligência de um pai e de uma mãe. Calma lá, amigo. A salvação, biblicamente, é individual. Se o seu filho é pequeno e não foi batizado, pode ficar tranquilo, ele não é um pagão. Ele é apenas um bebê, uma criança. Na hora certa, no momento exato, ele vai poder tomar suas próprias decisões, decidindo por Cristo ou não. Mas Deus jamais vai cobrar de alguém algo que ele não tem condições de decidir. Como é que eu vou chegar para a minha filha Sofia, de 5 anos, entregar a chave do carro na mão dela e falar assim, agora me leve para Campos do Jordão? Ela não sabe dirigir, ela não tem altura para alcançar a embreagem. Ela não conhece as leis de trânsito, ela não sabe ler, como é que eu vou exigir isso dela? Como Deus exigiria uma decisão de uma criança que não tem condições de decidir? Então veja, uma vez que a salvação é individual, a criança não pode tomar a sua decisão, nós precisamos respeitar e esperar até que ela atinja a maturidade suficiente para que ela possa decidir. Ficou claro isso para você?
Batismo sempre por imersão. Não existe batismo de outra forma em toda a Bíblia e, por definição etimológica, seria um absurdo você falar batismo por aspersão. Não existe isso. Segundo aspecto, biblicamente não existe um único caso de uma criança batizada ainda bebê. Não existe. O que é apresentado na Bíblia é a criança que é dedicada. Jesus foi apresentado no templo, Samuel foi apresentado e outros tantos, todas as crianças judias eram apresentadas porque esse era o hábito. E muitas igrejas realizam esse tipo de procedimento porque é bíblico. Agora, batismo de bebês você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. Converse com seu padre, diga, eu quero um exemplo. Converse com o seu pastor, você que é presbiteriano, diga assim, pastor, onde eu encontro na Bíblia o batismo de crianças, de bebês? Pergunte isso para ele, pergunte para o seu padre e você vai descobrir que ele vai dizer exatamente o que eu estou dizendo. Não existe, porque realmente não existe. Bom, vamos para o próximo texto, Romanos no capítulo 6, no verso 4. Lembra que eu disse? Vamos ficar o tempo inteiro no Novo Testamento para que haja uma compreensão mais clara. Alguns têm algum tipo de preconceito contra o Antigo Testamento, lembre-se. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas nesse aspecto eu estou focando um pouco mais no batismo, porque o batismo é uma realidade muito mais pós-Cristo do que pré-Cristo. Nós vamos entender um pouco melhor com esse verso agora, Romanos 6, verso 4, que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha que interessante a simbologia. O batismo, o indivíduo é sepultado, é como se o indivíduo morresse para a sua vida. Ok? E aí então quando ele levanta das águas, é como se ele estivesse ressurgindo. Assim como Cristo morreu e ressurgiu, nós simbolicamente morremos para a nossa vida de pecado, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa presunção, para as nossas mazelas. Nós morremos para os nossos atos pecaminosos e nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a simbologia do batismo. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, nós somos sepultados. Como é que o indivíduo vai ser sepultado com um pouquinho de terra na cabeça? Não existe isso. O enterrado não é enterrado. Enterrado, por definição, o indivíduo tem que estar dentro da terra. Tem que colocar terra sobre ele. Como que ele usa essa expressão? Sepultados. Agora em que lugar? Nas águas. O batismo é a simbologia perfeita para o indivíduo nascer de novo. A verdade é que eu e você nascemos pecadores, falhos. Davi, no Salmo 51, ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. A nossa natureza se inclina para aquilo que é errado. Aí então Deus institui um símbolo para que haja o nascimento de uma nova criatura, de uma nova natureza. E então dentro de mim e de você vão lutar duas naturezas, a do bem e a do mal, a carnal e a espiritual, e nós precisamos definir quem ganha essa batalha. E dessa batalha define o seu destino, o meu destino eterno. Por isso a importância do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Sabe, eu acho que Jesus, ele sempre vai ao ponto. E você acredita nisso também. Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. João 3,5 agora, vamos passeando pelo Novo Testamento, João 3, verso 5. Aqui nós encontramos um diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu estou embasando bastante para que você entenda e tome a decisão no dia de hoje de que você precisa se preparar para ser batizado. Você é cristão, diz que ama Jesus, então você precisa passar por essa experiência, que é a experiência mais linda de qualquer indivíduo. João 3,5 diz, Jesus respondeu para Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer mais claro do que isso? Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ah, mas eu amava Jesus, eu falava com Jesus, eu tinha uma vida de comunhão com Ele. Você se lembra de Mateus 7, o que Jesus diz lá? Jesus diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai, a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo é que você seja batizado. De que maneira?
pelas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma bíblica. E você sabe que o Está Escrito, a TV Novo Tempo, ela tem esse compromisso com a Bíblia, ensinar somente a Bíblia. Você sabe, aqui a gente não usa nenhum outro livro, é texto em cima de texto. Talvez por isso esse programa tenha encantado, esteja encantando tantas pessoas, com uma simplicidade tão absurda como essa. Bíblia, e vamos ver o que Deus diz. É claro que às vezes aquilo que o nosso Pai diz não nos agrada em primeiro momento, mas a gente precisa então decidir, eu vou ficar com a vontade do meu Criador ou com aquilo que eu acreditei até hoje. São decisões que você e eu precisamos tomar a cada instante na nossa vida. Jesus Cristo foi muito claro com Nicodemos quando ele disse, olha, se você não nascer, Nicodemos, da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso, ele era fariseu dos fariseus, ele era um homem respeitadíssimo e um homem sincero, mas se ele não se submetesse, se ele não fosse batizado, ele não seria salvo, mas se submeteu, está salvo em Cristo Jesus, aguardando a volta de Jesus para que ele possa ressuscitar. Por isso, eu e você precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Isso envolve obediência. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Bom, agora a grande questão da maioria dos evangélicos. Você que é evangélico, você que é da Igreja Brasil para Cristo, você que é da Igreja Assembleia de Deus, você que é da Igreja Quadrangular, você que é da Igreja Presbiteriana, você que é batista, todos vocês prestem bastante atenção, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, Efésios 4, verso 5, o que a gente faz? Olha só o que diz aqui, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aí então diz assim, tá vendo, pastor? Só existe um batismo. O indivíduo só pode batizar uma única vez. Então o indivíduo batizou uma vez, está batizado para sempre. Será que é exatamente isso que o texto quer dizer? Você acha que realmente só existe uma fé? Só existe uma fé no mundo? Claro que não. Tem gente que acredita em Buda, em Maomé, em Krishna. Tem gente que é devoto de Gandhi. Então não é que existe só uma fé. Só existe uma fé verdadeira. Então, o texto não está falando a respeito de quantidade, mas de qualidade. Vou repetir. O texto está falando de qualidade e não de quantidade. Só existe um Senhor verdadeiro. Porque outros senhores, outros deuses, falsos deuses, existe aos milhares. Prova disso é o primeiro mandamento, não terás outros o quê? Outros deuses diante de mim. Então, obviamente, que a questão aqui não é quantidade, mas qualidade. Só existe um Senhor verdadeiro, só existe uma fé verdadeira e só existe um batismo o quê? Verdadeiro. Então, o texto não está dizendo que eu e você só podemos ser batizados uma única vez. Deveria ser. O batismo deveria ser uma vez para a vida inteira. Agora, existem situações distintas, como por exemplo, o indivíduo foi batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma aliança pública que ele faz com Deus, mas ele quebrou a aliança. Ele trouxe escândalo para a igreja, ele causou um grande transtorno, ele quebrou publicamente os votos do batismo dele. E aí então, esse indivíduo vai, se arrepende, sofre, e agora ele volta para Jesus. Sabe o que ele tem? Um rebatismo, um novo batismo, é um novo pacto. Qual é o problema? Qual é o problema? Você que é casado, você um dia fez uma aliança, qual é o problema de você refazer essa aliança com o seu marido, com a sua esposa, 300 mil vezes? Não há problema nenhum. A aliança que nós fazemos com Jesus, nós podemos refazê-la se porventura a gente quebre. Olha, existe um pensamento que diz assim, para que haja uma aliança, um pacto para que possa existir um pacto, uma aliança, é necessário duas partes, duas pessoas, dois seres. Mas para a quebra, é necessária apenas uma. Então, veja como Deus sabe que eu e você vamos quebrar os nossos pactos, as nossas alianças. Ele obedece no nosso lugar e nos salva.
O pacto é lindo, a aliança é linda, mas se porventura você quebrou publicamente, você negou sua fé, você saiu dos caminhos de Deus e escancarou isso para o mundo, querido, se você está voltando, é seu dever refazer o pacto, refazer a aliança, um novo batismo. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante a gente encontra em Atos no capítulo 19, do verso 1 até o verso 5. Aqui você vai encontrar e muitos evangélicos vão ficar, olha, eu não sabia disso. Por isso que é importante a gente examinar as Escrituras como Jesus afirma, como Jesus diz. Atos 19, de 1 a 5, sabe o que a gente encontra? As pessoas dizendo assim, peraí, eu já fui batizado, eu estou mudando de igreja, eu preciso ser batizado de novo? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz, não o que você acha, o que eu acho. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Atos 19, de 1 a 5, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele, em que fostes batizados então? Responderam, no batismo de João. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, preste atenção agora, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só, nós temos aqui um caso muito claro do apóstolo Paulo, ok? Junto com Apolo. Eles eram grandes evangelistas. Paulo está a caminho aqui de Éfeso e ele encontra discípulos de Apolo. E aí ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eu falei, não, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Peraí, vocês foram batizados? Fomos. Batismo de quem? Batismo de João. Aí eu pergunto, o batismo de João Batista era um batismo válido? Claro que era. Jesus foi batizado no batismo de João. Então o batismo desses discípulos era válido? 100%. Qual é o problema aqui então? Por que eles foram batizados novamente, se eles foram batizados exatamente no batismo que Jesus foi batizado? Porque aqui existe um acréscimo de conhecimento importantíssimo. Querido, de que adianta o indivíduo pregar se ele não tem o Espírito Santo ao lado dele? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Eles estavam começando a disseminar o Evangelho por todo o mundo conhecido. Eles careciam mais do que nunca do poder do Espírito Santo na vida deles. E eles nem sabiam que Jesus tinha mandado um outro Consolador, que essa era uma promessa de Cristo. As pessoas estavam falando o dom de línguas, o dom de idiomas, pregando em todos os idiomas conhecidos da terra, e eles ainda estavam perdidos, eles estavam fora de foco. Havia um conhecimento bíblico muito relevante que eles sequer conheciam. E aí então, sabe o que o apóstolo Paulo faz? Realiza o rebatismo, um novo batismo. Então, que história é essa de que o indivíduo que é batizado em uma igreja não pode se rebatizar em outra? Quem foi que saiu com essa ideia? Se biblicamente você encontrou o apóstolo Paulo fazendo um novo batismo de discípulos que já estavam batizados em um batismo válido, por imersão, batismo de João Batista, o mesmo que Jesus foi. Você entende quanto engano, quanto erro é disseminado e a gente acaba acreditando? Por isso, se você está em uma denominação religiosa, eu quero falar com você agora que está me assistindo ou me ouvindo, mas você que está aí preocupado, um pouco confuso, se você deseja sair do lugar onde você está e ir para uma outra igreja, porque você entende que o escopo da luz da verdade incide de uma forma mais intensa nesse lugar, não há problema nenhum em você se rebatizar. Não é que você está desvalidando o seu batismo anterior, não é nada disso. Você é convertido, você nasceu de novo, o seu batismo é válido, você obedeceu Jesus, mas se você agora está tendo uma nova gama de conhecimentos bíblicos, se você está aprendendo cada vez mais o Senhor Jesus, se você está entendendo melhor os planos de Deus para a sua vida, qual é o problema? Qual é o problema? Biblicamente, nenhum.
E eu digo mais a você, talvez seja a vontade de Deus. Pelo menos na vida desses discípulos foi, porque não seria na sua e na minha. Eu não teria dificuldades nenhuma se por alguma razão eu descobrir que eu devo mudar de denominação religiosa, ser batizado em outra, não teria problema nenhum, porque o rebatismo é bíblico. E você também não precisa ficar cheio de dedos e preocupados. 2 apelos importantes para você nesse momento. Primeiro, você quer ser salvo? Então seja batizado. Primeiro, para a sua salvação. Segundo, porque através da sua decisão, Deus irá abençoar outras decisões. E através do seu exemplo, outras pessoas um dia estarão no céu. E se você negar hoje o Senhor Jesus, se você negar suas orientações, talvez pessoas que poderiam estar no céu, talvez jamais estejam, por causa da sua falta de responsabilidade espiritual em obedecer à vontade de Jesus. Então, em primeiro lugar, seja batizado. Se você não é batizado, é uma obrigação sua. Você quer ser um cristão, então siga a orientação de Cristo. Você precisa ser batizado. Você quer aprender mais da Bíblia? Encontre uma igreja.com.br. Você quer buscar a palavra do Senhor? Venha fazer uma visita a uma igreja adventista do sétimo dia. Você receberá todas as orientações de um batismo bíblico. Você será preparado para receber o batismo de acordo com a vontade de Jesus. Exatamente como eu aqui mencionei e expliquei para você. Venha, encontre uma igreja.com.br. Nesse site você vai encontrar uma igreja adventista do sétimo dia bem pertinho da sua casa. Eu quero dizer uma outra coisa a você. Muito cuidado, eu tenho corrido vários lugares no Brasil e o que tem de igreja Novo Tempo por aí é muita igreja Novo Tempo. Mas a igreja da Novo Tempo você sabe qual é? É a Igreja Adventista do sétimo dia. Essa é a igreja da Novo Tempo. Se você quer frequentar a minha igreja, se você quer frequentar a igreja do pastor Luiz Gonçalves, do pastor Arilton, do Leandro Quadros, a igreja é a Igreja Adventista do sétimo dia. E você será sempre muito bem-vindo. E o segundo aspecto, se porventura você precisa de um novo batismo, se você está pensando em mudar de denominação religiosa, querido, não há problema nenhum em você tomar essa decisão de ter um novo batismo. Lembre-se, só existe um Deus verdadeiro, uma só fé correta e um só batismo bíblico, que é por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que a mensagem tenha sido clara para você, porque tudo isso é para demonstrar que Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você, Ele se preocupa com você, Ele quer salvar você. Mas para isso você precisa tomar sua decisão. Eu não posso me batizar por você. Eu não posso tomar a decisão no seu lugar, porque a salvação é individual. Se eu pudesse, eu tomaria. Jesus faria isso com o maior prazer, qualquer anjo faria. Mas a salvação é individual. Lembre-se do verso que começamos a mensagem de hoje. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer e por consequência não for batizado será condenado. Isso é cuidado. É Deus orientando, mostrando o caminho e caminhando junto, dando exemplo. Por que razão você não se batizaria? Um Deus que protege tanto, que cuida tanto, que se preocupa tanto, merece ser obedecido. Nós vamos ouvir um hino agora. E enquanto você ouvir a continuidade do sermão através de uma música, eu espero que você tome a sua decisão e diga isso no seu coração para Deus. Senhor, eu vou me preparar para um dia ser batizado. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você
Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. E cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você.
Deus sempre cuidou de você e sempre cuidará, porque Ele se preocupa com você e com a sua salvação. Você tem isso claro na sua mente? Você acha que em algum momento Deus pediu alguma coisa para você, contra você? Pelo contrário, Ele entregou o que o céu tinha de mais precioso por mim e por você, o seu Filho Jesus. Ele ama você. O batismo não é nada místico. A água de um tanque batismal, por exemplo, é uma água comum. Não há nenhum encanto naquilo. Não tem nada de misticismo. É apenas uma simbologia. Mas essa simbologia faz parte do sonho de Deus. É quando você publicamente mostra para o mundo e para o universo de que lado você está no conflito entre o bem e o mal. É um posicionamento claro. Sabe, Jesus nunca teve vergonha de você. E a gente não pode ter vergonha dele. Ele pediu, nós cumprimos. Essa é a sua vontade, esse é o seu desejo. Você hoje tomou a decisão de ser batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Então isso é o resultado do quê? Da sua crença, da sua fé. Você que está crendo, está tomando essa decisão e por isso você será salvo. Querido, eu espero realmente que essa decisão seja a decisão de todos, sem nenhuma exceção. Se você não é batizado, esse é o seu momento de decisão, o momento da sua entrega. Se porventura você já foi batizado, mas você está descobrindo verdades importantíssimas da Bíblia, não tem problema nenhum em ter um novo batismo para que você possa refazer o seu pacto, a sua aliança com Jesus. Você se afastou dos caminhos de Deus, está voltando agora, pode se rebatizar, não há problema nenhum, pelo contrário, temos exemplos bíblicos. Querido, que Deus te abençoe. Se você puder agora, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, abençoe a cada pessoa que está tomando a sua decisão nesse momento. Não é uma decisão simples nem fácil, mas é a mais importante e relevante da vida de cada indivíduo na Terra. É o momento quando morremos para esse mundo de pecado e nascemos para Cristo Jesus. Permita, Senhor, que todos passemos por essa que é a mais linda experiência cristã, em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.